dia, EBD, que a graça de Deus esteja com todos. Hoje, 19 de julho, é um domingo, mais um domingo em nossas casas, mas é um domingo abençoado pelo nosso Deus, né? Que nosso Deus tem nos sustentado, tem nos guardado, né? Então vamos fazer a nossa oração para que Deus escute os nossos pedidos, ouça o nosso clamor. Vamos lá? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento, Pai, queremos agradecer, Pai, por tudo que tens feito nas nossas vidas, Pai. Agradecer, Senhor, pela noite que nos deste, Pai, e pelo dia, Pai, que está apenas se iniciando. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por ter nos sustentado, ter nos livrado do mal todos os dias, Pai. Muito obrigada, Senhor. Ô, Pai, esteja também com a nossa igreja, Pai, com os nossos irmãos que estão adoentados, Pai, com a sua saúde fragilizada, Pai. Esteja com todos eles, Pai. Esteja com nossos idosos, Pai. Esteja guardando, Pai, recuperando a saúde, Pai, restaurando a vida, Senhor Jesus. Esteja também olhando pelo nosso corpo, mas também pela nossa mente, pelo nosso espiritual, Senhor Jesus. Precisamos tanto, Senhor, que o Senhor esteja olhando por tudo, Senhor. Esteja nos guardando, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu é bom, é misericordioso, Senhor, e é justo, Pai. Ô, Pai, esteja com os lutados também, Pai, aqueles que perderam um ente querido, tem muitos ainda sofrendo, Pai. Ô, Pai, esteja com eles, Pai. Esteja com a nossa irmã, Pai, nossa irmã Márcia, Pai, que teve uma perda, Pai, do seu esposo, nosso querido irmão Flávio, Senhor Jesus. Ô, Pai, esteja com ela, Pai, dando conforto, Pai, dando seu refrigério, Senhor Jesus amado. Esteja com toda a família, Pai, confortando e colocando nos Teus braços, Senhor. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Esteja com nossos ministérios, esteja com o nosso pastor, dando saúde, Pai, e fortalecendo, Pai, a sua fé que cada vez mais esteja na presença do Senhor, Pai. Muito obrigada, Pai. Esteja com todos, Pai. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, tenha um domingo abençoado, um domingo com a paz do Senhor. Tá? Fica com Deus. Bom dia, Verinha. Que bom falar com você novamente. Saudades de você. Que Deus continue abençoando a tua vida, te guardando, protegendo. E não se esqueça, hein? Pega lá os numerozinhos com a Tinha, de quem é que está vencendo a campanha do quilo, que ela tem tudo anotadinho lá. E brevemente a gente vai estar lá naquela correria de conta ponto daqui, conta ponto para lá. Se Deus quiser, estaremos juntas muito, muito, muito em breve. Um beijo para você. Deus te abençoe. Bom dia, igreja. Bom dia, EBD. O assunto da nossa lição de hoje é muito, muito, muito importante. Para nós que somos servos do Senhor, filhos de Deus, é realmente a oração como refúgio. Esse é o nosso tema de hoje. E é realmente aquilo que nós, nas nossas aflições, nos nossos desesperos, nas nossas horas de angústia, de dor, a gente se refugia mesmo na oração. Então esse assunto de hoje é muito importante. E vamos ler o nosso texto base, que encontra-se em 2 Coríntios 7, verso 14, que diz assim: porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. Amém? Vamos hoje estudar com nossos professores. Fátima, Marlene e Nice. O nosso primeiro tópico diz assim: oração é refúgio por meio da fé. E a nossa professora Fátima vai estar falando sobre esse primeiro tópico. Beijo e saudades de vocês. Olá, meus irmãos. Vamos compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus através do estudo dessa manhã. E a leitura
da nossa lição tem por tema oração como refúgio. E o texto base está em 2 Crônicas 7,14, que diz assim, o versículo 13 diz assim: se eu cerrar os céus, e se não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós podemos ver que é algo tremendo, né? Já no passado, Deus fala e deixa registrado e chega até nós os dias de hoje para uma reflexão. E nos faz muito, acho interessante quando Deus fala ali com Salomão, né? No versículo 12, que ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Ali Deus falando com Salomão, né, a respeito do templo, de que ali ele santificara aquele lugar e que os seus olhos estariam atentos à oração que se fizesse naquele lugar. E ele diz assim, ele chega a dizer, acho interessante, no versículo 13, que diz, se eu cerrar os céus, se não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste no meio do meu povo. Aí o versículo 14 é pontual quando diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ali Deus dá as diretrizes, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o versículo 15 ele diz assim, e agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que for feita neste lugar. Então, nós vemos aqui, quando a nossa introdução diz assim, mesmo Israel, experimentado um momento de extraordinária prosperidade socioeconômica, isso não os isentava de tragédias, catástrofes, guerras, doenças e pecados. Fazia-se necessário contrição, humildade, arrependimento, confissão e santidade. Então, nós podemos observar, que de Deus já tem uma diretriz. E mesmo Israel, sendo um povo escolhido por Deus, mesmo um povo conhecedor dos feitos de Deus, eles não estavam isentos, como nós hoje não estamos isentos a qualquer que seja a dificuldade. E Deus já lá no passado fala a Salomão, isso fica registrado e chega até nós nos dias de hoje, E é interessante que Deus diz assim, e ainda que eu cerre os céus, e ainda que eu não faça chover, e ainda que eu envie gafanhotos e pestes, mas aí ele diz pontualmente no versículo 14, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e ali ele vai falando, e diz, e agora estarão atentos, os meus olhos e os meus ouvidos à oração que for feita nesse lugar. Promessa de Deus. E traz para nós uma interessante reflexão, E a gente vê o povo de Israel lá no passado, que passaram por pestes, como nós vemos aquele momento, das pragas, do Egito. Quantas pragas, quantas situações de adversidade, E o tempo todo, quando o povo clama, quando o povo busca o Senhor, Deus sempre, cuidando do seu povo com todo o amor. Eu acho interessante aquela passagem, quando Deus abre o Mar Vermelho, e fico a imaginar Moisés conduzindo aquele povo, e num determinado momento, rumo à terra prometida, depois de tantas situações, e agora vem Faraó com seus cavalos e carruagens, Se Moisés olhasse para trás somente, para a esquerda, para a direita, e não tivesse
plena confiança no amor de Deus, ele sentaria, se lamentaria e diria o fim, porque era uma ameaça, né? Eles estavam sofrendo uma forte ameaça de morte, né? Porque Faraó, com seu exército, vinha para matar o povo de Israel. Mas Deus, que é tremendo, diz assim para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Não fala para o povo marchar, continua marchando, né? Eu estou à frente, eu estou conduzindo. E nós vemos ali diante daquela situação do Mar Vermelho, né? Deus abre o mar, em meio ao impossível, em meio ao que não era favorável. Deus ali torna favorável, abre, o povo passa com pés enxutos. E aquilo que era uma ameaça de morte, Faraó com seus exércitos, carros, né, e cavalos, morrem, e o povo de Israel passa em pés enxutos. E o primeiro tópico diz assim: oração é refúgio por meio da fé. Em Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados. Então é outra diretriz, né, da parte de Deus para cada um de nós, que nós precisamos chegar diante dele, né, com confiança, a fim de alcançarmos favor, né, misericórdia, alcançarmos graça e misericórdia de Deus em tempo oportuno, a tempo de sermos ajudados, socorridos nas nossas necessidades. Em Romanos 1,17, Paulo diz assim, né, e o justo viverá pela fé. Então nós não vivemos por vista, nós não vivemos pelo que as circunstâncias nos dizem, mas nós vivemos pela fé, fé em Jesus Cristo. E em Hebreus 11:6 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, oração é refúgio por meio da fé. Nós precisamos chegar, né, diante de Deus com essa fé, com essa certeza. Como diz a palavra de Deus mesmo, né, que precisamos chegar diante dele com fé, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, né? É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Amém? Bom dia, irmãs. Vamos então mais uma reflexão da nossa EBD, né? A nossa lição, hoje nós vamos falar de oração. O que tocou para mim foi o tópico 2, que diz assim: oração é refúgio por meio da adoração. Após a sua ressurreição, Jesus se apresentou aos seus discípulos por alguns dias antes da sua ascensão aos céus. Uma das apresentações foi a Simão Pedro. Nesse encontro, Jesus pergunta 3 vezes a ele: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro tendia a orgulhar-se do seu comprometimento perante os outros discípulos. Tal orgulho o impedia de ver que Cristo tinha que morrer por ele e não ele por Cristo. João 13:37, em seu triplo diálogo com Pedro, Jesus restaura esse discípulo para o serviço a ele e seu rebanho. O apóstolo João fez destaque do amor sincero de Jesus pelos seus discípulos, um pouco antes da festa da Páscoa. Sabemos que Jesus, que havia chegado ao tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou até o fim. Deus é amor e demonstrou esse amor entregando seu Filho
Nosso amor deve ser expresso assim como o amor de Deus, por meio de atos e palavra. Às vezes as pessoas acham difícil dizer eu te amo para Deus e para as outras pessoas. Porém, quando o amor que sentimos por Deus enche nossa vida, não temos dificuldade de expressar em oração nosso sentimento por aquele que, em última análise, é o responsável por tudo que somos. Na adoração, reconhecemos que quem tem a primazia de nossa vida não somos nós mesmos, nem os outros, nem o nosso trabalho, mas Deus. Só o ser divino mais elevado merece o nosso mais elevado respeito diante de Deus. Os anjos cobrem o rosto e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ao adorarmos ao Senhor com verdades e amor, nós refugiamos nele por meio da oração. Nós vemos aqui que no Salmo 46, o Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós vemos que nos momentos mais difíceis de nossas vidas, nós nos refugiamos em quem? Na oração. Refugiamos em Deus, porque Ele é abrigo, é apoio, é amparo, é tudo nas nossas vidas. Então nós vemos aqui em João 13, 37, Pedro diz: por ti darei a minha vida. Jesus naquele momento observou que Pedro não estava sendo sincero. Não sei, de repente ele queria se mostrar diante dos outros discípulos, se mostrar mais, com mais fé, né, mais presente, mais amigo, não sabemos, né? Mas nós sabemos que Jesus repreendeu a Pedro, Jesus mostrou a ele que ele não estava sendo sincero. Lá no verso 13, 38 de João, Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Então a gente vê que não foi, Pedro naquele momento ele não estava sendo sincero para com Deus, né? Para com Jesus. Na nossa oração falamos que amamos a Deus, mas temos que ser sinceros, oração com respeito. Cada pessoa tem um jeito de orar. Nós vemos aqui que os anjos, né? Eles cobriam o rosto e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Tem pessoas que falam assim: vamos orar de joelho, vamos ajoelhar. Quando nós ajoelhamos, estamos orando, orando de joelho em sinal de adoração. Oração, quer dizer, falando com Deus e ao mesmo tempo adorando através do nosso corpo, né? De joelhos. E nós vemos que o que Deus quer de nós é a nossa oração sincera, uma oração de adoração. Não pode ser uma oração vaga, né? Tem que ser uma oração de amor. Quando nós amamos, nós se entregamos, né, à pessoa que a gente ama. Então, se a gente não tem o amor de Deus no coração, a gente jamais vai conseguir amar o nosso próximo. Por isso que nós precisamos buscar esse amor, buscar orar, fazer uma oração com inteligência, uma oração que ao mesmo tempo agradamos ao nosso Deus. E nós vemos aqui que nós nascemos, né? Deus nos criou o homem para a sua adoração. E nós vemos as nossas falhas, né? Nós somos falhos, mas nós precisamos tentar buscar algo de especial para dar ao nosso Deus, porque Deus é fiel conosco, né? Quando Ele nos dá, Ele não dá nada pela metade. E nesse momento, irmãs, irmãos, nós estamos mais perto de Deus através da oração, buscando mais. Mas que essa oração tem que ser uma oração de humildade, reconhecendo que nada somos, que o nosso trabalho também não resolve, né? Mas o que resolve é a nossa fé e reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. O que Ele quer aqui de nós é o nosso reconhecimento. Tem pessoas que oram: Deus maravilhoso,
né? Maravilhoso Deus, né? É uma expressão de adoração. Outros dizem, Pai nosso que está no céu, santificado, né? Que é a oração modelo que Jesus ensinou lá em Mateus 6. Cada um tem um jeito de orar diferente uns dos outros. Uns oram enaltecendo o nome do Senhor, orando e adorando. Outros já oram diferente. Então, cada um ora de uma maneira. Mas não importa o jeito que nós oramos, importa como oramos, né? Como falar. Orar, pedir, agradecer e adorar. Então, para isso nós nascemos, né? Nós fomos criados para adorar o nosso Deus. E nós vemos aqui Pedro, ele não foi feliz, né? Quando ele quis enaltecer diante dos outros discípulos. E nós não podemos agir dessa forma. Por isso, irmãos, que muitas vezes as nossas orações, elas não são atendidas. Mas graças a Deus que Deus nos tem dado vitória. E todas as nossas orações foram atendidas porque nós temos orado a Deus com sabedoria, orando e adorando. Nos cultos aqui das 6 horas, né? A irmã Marliette fala assim, vamos orar de joelhos. Quando ela fala assim, ela está dizendo que nós vamos orar adorando a Deus. E vamos continuar assim. Vamos agradar o nosso Deus, enaltecendo Ele, fazendo igual os anjos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe e que nos dá mais entendimento da sua palavra. Amém. Bom dia, meus queridos. Saudade de todos. Eu vou falar sobre a nossa lição de hoje, né, nesta manhã, sobre o 3º e o 4º tópico. Oração é refúgio por meio da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus sempre faz o que é justo e correto. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém sua palavra. Pecados que cometemos voluntariamente, pecados de comissão e boas ações que deixamos de fazer. Pecados de omissão são a natureza pecaminosa de cada um de nós. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aqui vemos a descrição do arrependimento sincero e do perdão dado por Deus àqueles que, por meio da oração, reconhecem sua pecaminosidade. A consciência da santidade de Deus nos faz conscientes da nossa própria natureza pecaminosa. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Mas o pior de tudo é que o pecado é contra Deus. Não precisamos confessar nossos pecados a nenhum outro ser, mas devemos confessá-los diretamente a Deus, que promete nos perdoar de toda a injustiça. Precisamos procurar no refúgio da oração, a sós com Deus, confessar e chamar e clamar por perdão. Muitas pessoas acreditam que existe pecado, pecadinho e pecadão. Não, é pecado. Não existe pecado pequeno, pecado maior. É pecado. Mas devemos confessar os nossos pecados. Devemos pedir a Deus, porque se nós dissermos que não pecamos, já estamos pecando. Porque o pecado como posso dizer, ele existe, posso dizer assim, ele existe, mas devemos procurar cada dia mais estarmos contritos a Deus e tentar não pecarmos, né? Mas confessamos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Continuando aqui. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo se refere às horas em que ele orava diariamente, orar sem cessar. É uma exortação do nosso Senhor Jesus. E também de Paulo. Há um erro muito comum nas igrejas, o erro de só nomear como louvor o momento dos cânticos. Louvar não é por si só cantar, mas tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia. A oração é uma forma de louvor, onde nós refugiamos em Deus.
Paulo e Silas, por ocasião da prisão deles em Filipos, louvavam e oravam na prisão. Oravam ao Senhor. Mesmo estando em situação tão indigna, a fé e a esperança não se desvaneceram em seus corações. Da mesma forma, hoje, em meio a toda essa pandemia do Covid-19, precisamos também estar esperançosos e manter a fé em Deus. O salmista, no Salmo 34:1, assim se expressou: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios, em qualquer dificuldades e agruras. Em tempos de pandemia, de coronavírus, devemos louvar e refugiarmos em oração a Deus. Conclusão. O pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma. Essa doença espiritual trouxe a morte física e espiritual do homem. Para que haja cura dessa maligna doença, só há uma alternativa, uma só vacina: o perdão de Deus Pai, por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Para tanto, é preciso da parte de todos os homens o reconhecimento e aceitação do seu estado de enfermidade espiritual. Assim como precisamos de uma vacina contra a Covid-19, precisamos da salvação, que só Jesus pode nos outorgar. Se você ficar imune da morte espiritual, vá ao refúgio de oração, pois o médico dos médicos está lá. É verdade. No momento que os meus pais estavam, acometidos por essa doença do Covid-19, foi bem difícil, todos vocês acompanharam, e todos os dias, quando fazíamos o culto, mesmo com a voz bem fraquinha, meu pai louvava, cantava, líamos a Bíblia, ali fazíamos o nosso culto doméstico, e era um refúgio para a nossa alma. Quando você está angustiado também, você ora, clama a Deus, e Deus ali ouve a nossa oração, ouve o nosso louvor. Que possamos continuar assim, louvando, orando, adorando, pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados. Para pensar e agir, você tem consultado a sua caderneta de vacinação? A sua caderneta de vacinação é a Bíblia. Tem ido com frequência ao consultório médico dos médicos, que é Jesus? Tem se mantido longe da pandemia, que no caso a pandemia é o pecado? Tem passado temporadas no spa, refúgio de oração para a restauração da fé? Irmãos, essa é o que eu pude passar um pouquinho para vocês da nossa lição de hoje, que nós possamos consultar a nossa Bíblia todo dia, que ela é a nossa caderneta de vacinação, que possamos conversar com o médico dos médicos, que é Jesus, que possamos nos manter longe dessa pandemia, que é o pecado, e que possamos passar vários momentos de refúgio de oração para restaurar a nossa fé. Essa é a nossa lição de hoje, espero que vocês tenham gostado. É o que eu pude passar para vocês. Deus falou comigo, espero que fale cada um de vocês. Amo vocês, estou com saudade, espero que passe logo para podermos estar todos juntos aí reunidos na nossa igreja e mantermos firmes a nossa união, a nossa fé e o amor. Amo vocês, beijos.